Boa tarde, vamos dar início a mais uma live do Medicina Sem Reservas. A nossa convidada de hoje é uma gastroenterologista, endoscopista e professora da UEPG. Ela também é presidente da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva do Paraná. Eu vou colocar a doutora aqui. Só vamos esperar ela entrar e daí eu já coloco ela assim que ela estiver online. Aqui. Boa tarde, doutora, tudo bom? Oi, tudo jóia? Doutora, conta pra gente, quem é a doutora Caroline Sade? Bom, gente, obrigada pelo convite. Acho que é bem legal isso que vocês estão fazendo, então parabéns pelo projeto. Bom, meu nome é Caroline Saad, eu sou formada há quase 20 anos já. Eu sou gastroenterologista e endoscopista e sou apaixonada pela minha profissão, né? Também dou aula na Universidade Estadual de Ponta Grossa e também sou empreendedora, então eu sou três em um. Doutora, por que você optou pela gastroenterologia? Olha, essa história minha com a gastroenterologia é uma coisa que é quase impossível separar da história da minha vida, sabe? Porque meu pai é gastroenterologista e eu acompanho ele no hospital desde que eu me lembro, né? Então Uhum. acho que eu devia ser bem mais nova do que a minha filha, acho que eu tinha uns 5 anos, eu já ia com ele para o hospital. A minha primeira biópsia hepática, acho que eu tinha uns 12 anos. Meu Deus! E eu acompanhava ele nas endoscopias desde sempre. Então, para mim, gastroenterologia e endoscopia foi uma coisa assim que sempre fez parte da minha vida, né? Então, esses dias eu atendi uma amiga minha e ela falou assim: Nossa, eu me lembro de você, criancinha, falando que você queria ser gastroenterologista, né? Ai, que Então, fofa! é uma coisa que já vem de muito tempo. Ah, é muito bom quando a gente se apaixona cedo pela especialidade. Quando você Sim. encontra esse amor já desde cedo, que maravilha. Que legal. Na faculdade, eu até cheguei a flertar um pouquinho com a cardiologia, gostava da parte de cardiointervencionista, né? Uhum. Mas não teve jeito. A gastro falou mais forte. Doutora, qual foi o grande divisor de águas na construção da sua carreira? Olha, gente, na verdade, teve vários momentos assim que foram bem marcantes, né? Então, quando eu passei no vestibular, eu passei na UniOeste, né? Em Cascavel, que era uma faculdade nova na época, né? Hoje é uma faculdade super boa, todo mundo conhece. Mas na época era uma faculdade nova. E quando eu fui com bastante receio, né? Falei, ai meu Deus, e se a faculdade não for boa, como é que vai ser e tal. Na verdade, isso foi a melhor coisa que aconteceu. Porque como era uma faculdade nova e ainda não tinha nome, os professores cobravam muito da gente. Então a gente foi obrigado a estudar muito porque eles realmente cobravam bastante. Por outro lado, como não era ainda não tinha aquele status todo, Uhum. a gente tinha muita proximidade com os professores. Então a gente acabou ficando amigo da maioria deles, sabe? Então a gente tinha uma relação muito próxima. E outra vantagem, como não tinha residência ainda no hospital, os próprios acadêmicos acabavam fazendo muita coisa que hoje são os residentes que fazem. Então, na minha época de faculdade, a gente entrava nas cesáreas, nos partos, na pence, enfim, a gente fazia de tudo. Acesso central. Então, eu me formei e já não tinha enjoado de fazer acesso central. Então, Nossa. essa foi assim, uma grande coisa boa que aconteceu, que eu achei que no início fosse ser uma coisa ruim, e no fim das contas foi super legal, assim, foi uma experiência bem positiva. Então, Ai, nem sempre o lugar que tem mais nome acaba sendo o melhor. isso é verdade. Realmente tem É, bastante faculdade começando agora e a gente cria um certo receio, mas que bom que eles conseguiram pegar vocês bem assim. mas é importante assim que realmente o corpo clínico seja de professores bem formados, porque tem um outro lado, né? Hoje em dia está uma febre de abrir faculdade, é, né? Bem assim, com alguns critérios bem duvidosos. Então, Uhum. no nosso caso, os professores todos eram bem formados e tinham mestrado, doutorado, enfim. A faculdade era nova, mas o corpo clínico, né? O corpo de professores era muito bom. Então, por isso a Sim. gente não teve problemas com isso. Então, assim, para o pessoal que tá querendo entrar na faculdade agora, tá pensando em fazer medicina, daí a sugestão é
procure uma faculdade que pode até ser nova, mas que tenha um programa de curso bem estruturado, que tenha um hospital-escola, né? Tem muita faculdade por aí que não tem hospital. Não tem como, né? Medicina, se você não tiver um hospital mesmo para você treinar, a coisa não vai, né? Então tem que ter alguns critérios, mas para mim foi uma experiência bem positiva, porque, nossa, eu fiz grandes amigos lá e a faculdade hoje é super famosa. Sim, é uma grande faculdade, tem um super nome. Sim. E, doutora, como é o seu dia a dia dentro da sua especialidade? Ai, gente, eu adoro, né? É bem variado. Então, qualquer especialidade que você for fazer, acaba tendo o feijão com arroz ali, né? Tem algumas doenças que são os campeões de vendas. Então, na minha prática diária, como é que é a minha rotina? Então, eu faço consultório, quase metade dos períodos, e a outra metade do período eu faço exames. Então, eu alterno meus horários entre consultório e exames. Hoje os exames estão ganhando um pouco mais espaço. Cada ano eu estou fazendo mais exames, endoscopia, colono, e um pouco menos de consultório. Então, eu alterno entre o consultório e os exames, dou aula na faculdade, e como eu comentei, eu também sou empreendedora, então eu tenho minhas startups, então alguns períodos da semana eu fico lá no escritório. Então a minha rotina não é a rotina tradicional de um gastroenterologista por causa dessas outras atividades que eu faço. Mas basicamente isso, assim, consultório e exames, né? Faço pesquisa também, é uma coisa que eu gosto bastante. Na Entendi. faculdade a gente tem alguns projetos legais. Agora um pouquinho sobre a área mais econômica. Quanto paga um plano de saúde em média por endoscopia? Então, isso é bem variado. Isso, assim, para o pessoal que está na faculdade, que eu imagino que é a maior parte do nosso público, Sim. fica a dica, gente. Vocês vão ver que tem vários convênios, né? Então a gente se forma e se fica naquela dúvida: vou atender convênio, não vou atender convênio? Eu acho que é válido, né? A grande vantagem dos convênios é o volume, então você acaba tendo, pela indicação do próprio convênio, você acaba tendo um bom fluxo de pacientes. Porém, tem muitos convênios por aí que são totalmente exploradores, né? Então, primeira coisa que você tem que fazer quando você for se afiliar a algum convênio, é você analisar muito bem o contrato. Então, existe uma tabela que é a CBHPM, né, que é a tabela que regulamenta os honorários e as taxas para todos os tipos de procedimentos, consultas, exames, cirurgias, enfim. E essa tabela ela é atualizada anualmente. Um grande problema dos médicos é que na nossa formação tem um gap gigantesco, né? A gente só tem uma formação voltada para o atendimento ao paciente. A gente não tem quase nenhum treinamento em questão de gestão. Então, essa questão de precificação de convênios entra nessa parte de gestão. E é um tema que eu particularmente gosto muito e tenho estudado muito já há pelo menos 5 anos. Então, quando você vai começar a atender por um convênio, você manda um contrato, né, de prestação de serviços. Então, você pode fazer um contrato do tipo pessoa física, como, por exemplo, as Unimedes, que são cooperativas de médicos, então elas são feitas na pessoa física, e tem os planos de saúde, que geralmente fazem um contrato na pessoa jurídica. Isso é importante porque vai mudar a maneira como você vai receber. Quando você recebe pessoa física, a tributação sobre isso incide 27,5% do imposto de renda. Uhum. Né? Quando você recebe na pessoa jurídica, essa taxa é bem menor, geralmente em torno de 11 a 13%. Então, vê que dá uma diferença grande. Então, se você for receber na pessoa física, o valor da tua consulta tem que ser maior, porque vai te comer uma maior parte do imposto de renda. Então, esses contratos eles devem ser muito bem analisados antes de assinar. Né? A gente faz bastante essa parte de negociação, de convênios, porque eu sou a atual presidente da Sober de Paraná, e a gente fez, inclusive, esse ano, uma renegociação com todos os convênios, inclusive pedindo uma taxa adicional de EPIs durante a pandemia, porque com a pandemia a gente está tendo que usar muito mais materiais, o nosso custo por exames, hoje, só para você ter uma ideia, o custo adicional por exames está em torno de R$ 128 a mais. Nossa. Então, hoje a gente tem um custo de R$ 128 a mais por exame, que a maioria dos convênios não está cobrindo, ou seja, está tirando do bolso da gente, né? Então, o valor do honorário, ele varia muito de convênio a convênio. Então, varia aí desde
Tem alguns convênios que pagam tipo 80, 100 reais o honorário para endoscopia, o que é absurdo, até alguns convênios que pagam 250, 300 reais de honorários. Mas assim, o importante não é só o honorário, tem que ver também a taxa de sala. Então existem essas duas tabelas, a taxa de sala e as taxas de materiais é a parte que a clínica recebe, o honorário é a parte que o profissional recebe. Então você Hum, tem que ver o combo, né? Às vezes tem alguns convênios que te pagam bem no horário, mas pagam mal a tua taxa de sala. E aí você vai ter que tirar do teu honorário para cobrir a taxa de sala, entende? A conta não fecha. Então, assim, dica para vocês, gente, vocês que estão na faculdade, comecem a estudar gestão. É uma coisa que a gente não presta atenção, a gente se forma e cai na vida, começa a fazer plantão, e aí quer ganhar dinheiro, porque na medicina a gente se forma tarde, então a gente quer correr atrás do prejuízo, né? A gente quer começar a trabalhar e fazer sim. plantão para ganhar dinheiro para compensar os anos que a gente ficou aí na residência e tal. E daí o que acontece? Você começa a ganhar mais e você começa a gastar mais. Começa a ganhar mais e gasta mais. E poucos são os médicos que param e pensam de que maneira que você pode aplicar esse dinheiro, de que maneira que você pode fazer com que isso te renda mais, né? De que maneira que você vai abrir uma clínica e estruturar ela para que ela seja uma fonte de renda, a própria clínica, não só o teu honorário. Então, isso tudo entra em negociação de contrato de convênios. Enfim, é um assunto assim para mais umas 2 ou 3 lives, sabe? E, no- Gestão em saúde. e nessa área da gestão em saúde, da gestão em consultório, quais as suas indicações para os médicos que estão se formando agora para buscarem esse conhecimento? Tá, então, assim, eu não sei se vocês viram, mas eu acabei de lançar um curso de gestão em saúde. Ah, É incrível. verdade. Faz mais ou menos um mês eu lancei um curso de gestão em saúde, porque assim, como eu tenho uma startup que chama Santemed, que é uma plataforma de gestão em saúde. E eu comecei a estudar muito gestão quando a gente começou a fazer o MVP desse sistema. E o que a gente viu? Precisava de uma ferramenta que pudesse automatizar a maior parte do trabalho, porque a gente não tem tempo. Então, a ideia é que o sistema faça tudo o que ele puder por você, para tirar da sua mão. Mas, Uhum. tradicionalmente na medicina, a mentalidade ela é muito fechada, né? Qualquer coisa que saia do habitual, saia do padrão, né? Você vai encontrar uma grande resistência. E aí, qual que é o problema? A maioria dos médicos abre o seu consultório sem ter a menor ideia de como é que vai precificar a consulta, de como é que vai cobrar o valor de um aluguel ou como é que vai receber esses valores, né? Não tem nenhuma noção da gestão. E aí a gente viu que precisava mudar a mentalidade. Então a gente tem o sistema que é a ferramenta, e aí a gente agora fez o curso para que as pessoas pudessem entender o mindset. Então a gente fez um curso que chama Saúde Lean, que é um curso de gestão em saúde, bem prático. A ideia é você assistir e entender estritamente o necessário para que você possa aplicar esses conhecimentos de gestão no seu dia a dia. Então, a gente fez o curso, são 7 módulos da parte de gestão mesmo, usando uma metodologia que chama Lean, não sei se você já ouviu falar. A metodologia ali. Lean, é. Lean é uma metodologia de gestão que foi desenvolvida pela Toyota, aquela Ah, fábrica é de carros. em aula. Sim. Isso, isso. Então, o Lean é uma metodologia de gestão voltada com foco no cliente, com a ideia de você reduzir ao máximo os custos e os gastos e fazer com que todo mundo envolvido nesse processo se sinta realmente uma parte importante de tudo isso. Então, a gente fez um curso de Lean Healthcare, que é o Lean aplicado à saúde. Então, os primeiros 7 módulos são dessa parte de gestão mesmo, para você conseguir aplicar isso no dia a dia. E aí, os outros 3 módulos, um é de gestão financeira, outro de gestão de clientes e marketing médico, marketing digital, marketing médico, e o outro de gestão jurídica. Essa parte de gestão jurídica voltada assim para a proteção do médico. Por exemplo, tem muito médico que não sabe que o sistema de prontuário não pode ser editável, por exemplo. Porque se ele for editável, ele não é válido juridicamente. Então, se um Uhum. dia você tiver um processo, o seu prontuário não pode ser usado a seu favor, ele vai acabar sendo usado contra você porque ele é editável. Porque acreditar. Exato. Então tem várias coisinhas, assim, por exemplo, termo de consentimento. Você não pode fazer nada no paciente sem ter um termo de consentimento, né? Então a gente fez esse módulo de gestão jurídica é justamente sobre essa parte, assim, do que o médico precisa saber
da parte legal para que ele não tenha problemas aí ao longo da vida em vários pontos, inclusive essa parte de análise de contratos com convênios e tal. Então o curso ficou bem legal. Depois eu mando aqui para vocês o link, mas é saudelin.eadplataforma.com. Sugiro para vocês darem uma olhada lá. A gente pode até combinar de fazer um cupom para vocês, um cupom de desconto para o Medicina Sem Reservas. Ai, que legal, doutora. Nossa, adorei. Eu vou dar uma olhada também. Daí eu já também passo para os nossos seguidores, porque isso é uma área, acho que principalmente é uma área que todo mundo se interessa e é uma área que falta um pouco, assim, esse ensino na faculdade. Tipo, eu tive a matéria de gestão, acho que algumas outras pessoas também têm, mas, sabe, exatamente pegar nessa parte jurídica, nessa parte de marketing. Por exemplo, marketing é uma coisa que não Ninguém tive. sabe, né? O que pode. E alguns O problema é assim, professores, alguns na colegas, às faculdade, a vezes, parte de o gestão, marketing da medicina e saber até que momento a gente pode ir, que momento a gente não pode ir, essa parte falta. não, assim, falta tudo. Porque na faculdade, a parte de gestão que a gente tem é gestão do SUS, é gestão pública, né? Exato. Então, é muito voltado para o SUS. E isso, para a nossa realidade, por exemplo, eu só tenho SUS na faculdade, né? Onde eu dou aula. Então, não é a minha realidade do dia a dia. E o médico, ele tem essa ideia assim, que ele vai ser médico. Ninguém conta pra gente que a gente vai ser empresário, né? Então, todo médico, qualquer, não só médico, profissional da saúde, ele também é um empresário. Sendo ele proprietário de uma clínica pequena, tipo, só ele é secretário, uma clínica gigante, ou mesmo que ele trabalhe em outras clínicas, ele vai ser empresário. E você tem que saber fazer a tua gestão financeira, saber conferir o que você está trabalhando. Por exemplo, você tem ideia, sabe o que é glosa? Então, quando você atende por um convênio de saúde, um plano de saúde, o paciente traz para você uma guia. É como se fosse uma folha de pagamento, um cheque, né? Então, ele traz para você uma guia. Essa guia você tem que mandar para o convênio, e aí, varia, a cada 15 ou 30 dias, você envia esse lote de guias de todas as consultas e exames que você atendeu, manda para o convênio vai conferir se realmente está tudo certinho, se você fez o que você disse que você fez, você manda uma cópia do laudo, e aí ele vai te pagar. A glosa é quando, por algum motivo, o convênio não te paga aquela guia. Então, você atendeu o paciente, você fez o procedimento, você teve aquele gasto, você mandou o teu cheque e o convênio simplesmente não te paga. Isso chama glosa. O motivo dessa glosa pode ser bem variado. Pode ser porque a tua secretária colocou o código errado, ou porque faltou alguma guia, ou porque, por exemplo, a carteirinha do paciente estava vencida. Tem vários motivos. Mas às vezes eles glosam porque glosam, sem nenhum motivo, né? E aí o que acontece? Se você não confere o que você mandou com o que você recebeu, você não vai saber que você teve a glosa. Sabe quanto por cento de glosa tem, em média, os convênios? De 10 a 30%. Meu Deus! Isso é a diferença entre a sua clínica ser viável financeiramente ou não. Só para você ter uma ideia. Agora, assim, pergunta para os seus professores da faculdade quantos deles conferem o que recebe do convênio. A maioria não confere. Porque ninguém conta pra gente que a gente é um gestor, que a gente é um empresário. E você tem que conferir se o que você está mandando, você está de fato recebendo. Porque a gente confia que o governo está te mandando e não paga, né? Então, assim, esse meu sistema, o Santemed, o nosso MVP, o nosso primeiro produto, era um sistema de auditoria de guias. Então, a gente tem registrada essa tecnologia no INPE, que a gente desenvolveu essa tecnologia de auditoria de guias. Então, o sistema, ele bate o que você mandou para o convênio e o que o convênio te recebe e te diz em segundos se você tá ganhando tudo que você devia ou não. Nossa, eu não fazia ideia que isso acontecia. Imagina Pois se é, mas ninguém 10 a sabe. 30%. Você faz É de graça o absurdo. procedimento. Só que assim, ninguém conta isso pra gente. Então, quando a gente começou a vender o sistema, o pessoal falou, não, mas eu não tenho glosa. Não, você tem, você só não sabe que tem. Você só não Né? sabe. Então, assim, quando a gente fala no cenário de hoje, né, da pandemia, onde a nossa entrada caiu um monte, porque caiu muito fluxo, e o nosso custo aumentou, como eu comentei, a gente está tendo um monte de custo extra com EPI. Se você não tiver um controle absoluto de tudo que você está faturando e tudo que você está recebendo,
né? E você enxugar todos os teus gastos, a conta não fecha. Entende? Sim. Então, assim, hoje mais do que nunca, gestão é a palavra da vez. Então, assim, se eu puder dar um conselho para a molecada aí que está na faculdade, estudem gestão, gente. Porque o conhecimento teórico da medicina tá lá, tá super consolidado, todo mundo sabe, tem um monte de fonte para você estudar. Agora, gestão, são poucos os professores que vão poder te ajudar, né? Uhum. Porque a maioria dos médicos desconhece. E a parte da gestão que a própria faculdade oferece, né, é mais a gestão hospitalar, não a gestão do seu consultório. Assim, é uma área mais que não é tão palpável pra gente, assim, que vai sair agora e, poxa, quero abrir uma clínica, quero também virar um empresário, mas eu não sei, eu sei ser médico no momento. Pois é, mas Que tem que veja, ser olha só como isso é uma deficiência, né? Você vai se muito grande. formar, você vai começar a fazer plantão, e aí a primeira coisa que você vai fazer é querer comprar um carro. É a sequência. Começa a fazer plantão, querer comprar um carro. Aí, não, eu quero comprar um apartamento. E aí você pergunta, você está investindo em alguma coisa? Não, mas eu já comprei, né? E aí você tem um custo de vida alto. E aí, para você conseguir manter esse custo de vida, você tem que trabalhar mais. E aí, quanto mais, sabe, vira uma bola de neve. E aí, se você parar e for ver que você está tendo uma perda de 10 a 30% da tua renda em glosa, que isso Pensa. pode ser o dinheiro que você vai aplicar, entendeu? Por exemplo, ou que você Aham. vai investir no seu carro, né? Então, gestão financeira é pessoal. Os médicos, a maioria não tem noção de gestão financeira pessoal, assim, para a vida, sabe? Então é Sim. absurdo, né? Quando você imagina uma coisa dessas. Até assim, vou deixar para um spoiler aí. Na próxima semana, na quarta-feira, eu vou fazer uma live junto com o Thiago Rabelo, que é um consultor financeiro especialista em médicos. Então, ele Uhum. só faz consultoria financeira para médicos. Assistam, gente, que vai ser bem legal. Vou fazer aí no meu, Interessante. no meu Instagram. É um Daí a cara gente que. divulga também, porque é muito legal, super nosso interesse. Isso, é uma coisa assim que eu acho que ajuda bastante a abrir um pouquinho a cabeça, sabe? É, assim, eu vou fazer 41 anos agora essa semana. Eu comecei a estudar essas coisas de empreendedorismo e tal há mais ou menos 6 anos. E para mim, assim, foi uma coisa que explodiu a minha cabeça, sabe? Eu falei, gente, como assim? Sabe? Como é que ninguém me falou isso antes? E hoje, cada dia mais eu tenho vontade de estudar empreendedorismo, porque a gente pode aplicar isso na nossa prática diária, nas nossas clínicas e gestão financeira própria, né? E você consegue organizar a tua vida de maneira que você consegue trabalhar menos, ganhando mais. Ganhando mais. Entende? Então, às vezes, não, porque eu preciso trabalhar um monte, vou pegar um monte de convênio. Aí você vai pegar um convênio que te paga super mal, que a conta não fecha, que o que ele te paga não cobre o teu custo. Exatamente. Pra quê? Então é melhor você não atender esse convênio, deixar o teu horário disponível para você atender um paciente particular, que Nossa, aí sim vai te pagar a conta, entendeu? Então sim. tem que ter muita noção, assim, para não, sabe, não se atolar. Senão você se forma, começa a trabalhar, e quando você vê, você já tá inteiro ferrado, assim, que não fez Já uma tá cheio gestão de dívida, financeira, vai acumulando né? no Mas fim assim, do mês do boleto. então, né? A vida de adulto é um saco, gente. É muito boleto. Então, se vocês já começarem certinho, já tendo uma noção de educação financeira, já, sabe, controlar suas finanças, já guardar um dinheirinho, assim, independente de quanto vocês ganhem. No mínimo, Uhum. 10% do que vocês ganham, vocês têm que investir. Tem que aplicar em Investir. alguma coisa. Não interessa se você ganha R$ 1.000, se você ganha R$ 100.000. No mínimo, 10% do que você ganha, você tem que aplicar. Tem que investir em alguma coisa. Porque senão, a maioria dos médicos chega com 60 anos de idade e está fazendo plantão. Porque É. não tem nada que te dê liquidez, que te dê uma renda. Esse é o destino dos médicos, morrer trabalhando. A maioria. São Eu poucos que têm tava, uma garantia aí, né, uma outra fonte de renda, para que você possa, por exemplo, ficar doente. A eu maioria tava dos conversando médicos não tem um com pé de outro, meia. tava conversando com outro médico e ele falou que nesse momento a gente está preocupado de se formar e como a gente vai ganhar dinheiro, mas muitas poucas pessoas têm a noção que depois vai ter que se preocupar como continuar ganhando dinheiro, porque a nossa carreira não é Uhum. infinita. A gente não vai conseguir trabalhar Exato. com a mesma intensidade que a gente trabalha hoje daqui a 50 anos. Então, como continuar ganhando dinheiro? Como continuar o fluxo vindo? Exatamente. Então, Essa é a isso, gestão. isso que é importante.
né? Eu tenho vários outros negócios. Então, tenho essas duas startups. A primeira é essa que eu comentei do Santemed, né? Sim. Que é a plataforma de gestão. Aí, desde o ano passado, a gente já estava desenvolvendo um aplicativo para telemedicina. Aí, só que não tinha regulamentação, eu estava segurando. Na hora que saiu na hora que começou a pandemia, eu falei, agora vai. Daí, pronto, liberaram a regulamentação, eu liberei o aplicativo. Entende? Então, já estava com ele na manga. Então, hoje eu já tenho essa outra startup, que é o Consulta-me, que é um aplicativo que integra o ciclo inteiro numa consulta por telemedicina. Então, daí a gente tem mais o curso de gestão. Então, eu tenho essas três frentes. Né? E eu tô sempre procurando, assim, sempre, sabe, prestando atenção, sempre tendo ideia, porque demanda tem. Se você consegue, tem um monte de oportunidade para você investir em muita coisa, investir, empreender, enfim. Só que tem que prestar atenção, né? Ai, doutora, mas adorei. Eu vou divulgar também da tua página, do teu curso, porque eu achei muito interessante. Daí eu vou passar aqui para nossos seguidores, mas muito obrigada pela entrevista. Nossa, a sua mensagem é uma coisa que estava faltando, assim, porque a gente tem que escutar esse tipo de coisa. Assim, eu acho que... assim, eu acho a especialidade de gastroenterologia é fascinante, é muito bom. Tem o feijão com arroz, que é refluxo e gastrite, refluxo, do inflamatório intestinal, intestino irritável. Endoscopia é uma delícia, é o que eu amo fazer. Se eu pudesse fazer só endoscopia o dia inteiro, eu faria. Eu gosto muito da parte de endoscopia terapêutica. Quem quiser um dia acompanhar, podem mandar mensagem, me liga. Tem alguns alunos meus que entraram ali. Eu sou super acessível. Quem quiser me mandar mensagem, pode mandar. Se alguém tem alguma ideia de negócio, me manda também. Enfim, eu tô à disposição. Mas eu acho que o que eu mais posso agregar para vocês é nessa parte, sabe? De gestão da vida. Tanto da vida pessoal quanto das clínicas, sabe? Porque eu vejo que é isso que o pessoal fica quebrando a cabeça. Agora, com a pandemia, vocês não fazem ideia de quanta clínica está fechando, quanta clínica está falindo, porque não tem gestão e aí a conta não fecha, não tem como se sustentar, né? A conta já não fechava há muito tempo. É que como os médicos gerem o negócio de maneira totalmente errada, misturam a parte de honorário com a parte da clínica, eles acham que a conta fecha, né? E a conta não fecha há muito tempo. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu quero que vocês tenham, assim. Tem que aprender gestão financeira. A mensagem final. Mensagem final. Gestão financeira. Tá bom. Nossa, doutora, muito Tá obrigada. bom. Foi uma honra contar com sua participação no Medicina Sem Reservas. Adorei. Imagina, obrigada. Obrigada, de verdade. Joia. Fica à disposição, gente. Dá uma fuçada lá no meu Instagram, tem bastante coisa sobre o curso, e sobre empreendedorismo, e sobre gastroendoscopia e afins. Tchau, Tá doutora. bom? Boa tarde. Boa noite já, Beijo. quase. Tchau. Tchau.